Olá pessoal, agora que a gente já aprendeu como que a gente afere o paquímetro, vamos fazer um pouquinho de exercício para ver como é que funciona isso na prática, tá bom? Vamos lá. Observando a figura ao lado aí, temos que o ponto coincidente do zero está no número 3, depois do número 1. Então, a gente tem no número A1 aí 10 milímetros, mais 13 milímetros do ponto coincidente, então a medida é de 13 milímetros. Na figura acima, vamos observar o seguinte. Primeiro, o nosso cursor, nosso vernier, ele tem 10 divisões. Então, a nossa resolução é de 1/10 de milímetro. Depois disso, observamos que, como a seta indica amarela, que a nossa medida do cursor zero, ela está no número 33 milímetros. Depois precisamos achar qual o traço do cursor ele está coincidente com a escala principal. O traço que parece mais coincidente aí é o número 4, ou seja, 4/10 de milímetro. Então, a medida aferida é de 33 milímetros e 4/10, ou 33 milímetros e 40 centésimos de milímetros. Novamente, a gente tem um paquímetro com resolução 1/10 de milímetro, e a gente observa, conforme a seta amarela indica, que o número 0 do vernier, do nônio, ele está na medida de 71 milímetros. Depois que a gente aferiu a leitura da escala principal, a gente tem que achar qual que é o traço do cursor que está coincidente com o traço da escala principal. Então, o ponto 9, a gente observa que o zero está quase no traço 2, ali em cima, ó, na leitura principal. Então, a minha medida tem que estar bem perto de 8 de 9, porque eu estou quase chegando em 72 milímetros, mas eu não cheguei lá. Então, o traço coincidente é o 9, ou seja, 9/10 de milímetro. Então, a minha medida é de 71 milímetros e 9/10, ou 71 milímetros e 90 centésimos de milímetro. Novamente, a gente tem uma escala com resolução 1/10 de milímetro. A seta indica o ponto zero do cursor, que está após o numeral 1. Esse ponto zero está bem centralizado, né? Então, as minhas medidas podem estar entre 4 e 7. Aí, depois que eu verifiquei a leitura na escala principal, que é 10, eu vou aferir qual que é o traço coincidente. O traço que coincide do cursor com a escala principal é o 7, ou seja, 70 centésimos de milímetro. Então, a minha medida fica de 10 milímetros e 70 centésimos. Novamente, a gente tem um paquímetro com resolução 1/10. A seta indica 61 milímetros inteiro na escala principal. E agora, no cursor, a gente vai procurar os décimos ou centésimos. Então, o que a gente tem que observar é qual que é o traço coincidente aí na nosso cursor com a nossa escala principal. O traço coincidente é o numeral 2, 2/10. Então, a leitura do vernier é 2/10 de milímetro ou 20 centésimos de milímetro. A medida aferida é de 61 milímetros e 20 centésimos de milímetros. Nesse paquímetro aí, observe que o nosso cursor ele tem mais do que 10 traços, ele tem 20. Então, nós estamos falando de uma resolução de 1/20. Dividindo 1 por 20, a gente tem uma resolução de 5 centésimos de milímetro. Vamos observar onde que a seta indica ponto zero.
ponto zero está em 90 milímetros. Na minha escala Vernier, eu observo a coincidência do primeiro traço com o traço da escala principal. O primeiro traço dessa escala é de 5 centésimos de milímetro. Então, a minha medida aferida é de 90 milímetros e 5 centésimos. Neste segundo caso, nós também temos um paquímetro com resolução 1/20. Observe que a seta indica o 44. E essa é a minha leitura principal, que é o ponto zero da escala Vernier na escala principal. Feita a leitura na escala principal, nós temos que observar qual traço da escala Vernier coincide com a escala principal. Observamos que o traço que mais coincide com o traço da escala principal é de 55 centésimos de milímetro. Assim, a nossa medida aferida é de 44 milímetros e 55 centésimos. Novamente, nós temos uma leitura cujo zero está indicando 61 milímetros na escala principal. Depois de realizar a leitura da escala principal, nós temos que procurar o traço do Vernier que coincide com o traço da escala principal, que a gente observa aí 35 centésimos de milímetro. A leitura, então, aferida é de 61 milímetros e 35 centésimos. Por fim, temos a medida de 32 milímetros. Observe a marcação do zero do cursor na escala principal e o traço coincidente do Vernier na escala principal é o 60. Então, a gente tem 60 centésimos de milímetro. A nossa medida é de 32 milímetros e 60 centésimos. Espero que tenham aprendido. Agradeço e até mais.